E se uma pessoa do passado, assim, de repente, aparecesse caminhando nas ruas de hoje? Parece coisa de filme, né? Mas nesta análise, a gente vai mergulhar num projeto artístico fascinante que faz exatamente isso. É uma mistura de história, arte e teoria queer, tudo junto pra, sabe, bagunçar um pouco o que a gente acha que sabe sobre identidade. Para começar, imagina só essa cena. Alguém na rua, cara a cara com uma figura intrigante, e pergunta, bem direto, o que você é? Homem ou mulher? E a resposta, não importa. Uau! Essa simples troca de palavras já coloca a gente bem no centro da discussão, né? É sobre essa ambiguidade de gênero e o poder que tem em simplesmente não precisar de um rótulo. Tá, mas e aí? Quem é essa figura misteriosa que dá uma resposta tão direta e ao mesmo tempo tão enigmática? Pra gente descobrir, não tem jeito. Vamos ter que fazer uma pequena viagem no tempo e desvendar as camadas de história e de criatividade que deram vida a essa pessoa. Bora lá entender isso. Bom, essa figura tem nome e sobrenome, Esther Raquel Minsky. Só que, olha só que interessante, ela não é uma pessoa comum no sentido que a gente imagina. Ela é, na verdade, uma criação artística, uma personagem que nasceu da mente do acadêmico e escritor Denis Kio. A Esther é como se fosse um portal para um passado que, olha, se recusa a ficar calado. A ideia por trás do projeto é simplesmente genial. Pensa só. E se uma figura lá do passado pudesse de verdade caminhar entre a gente hoje? A Esther é exatamente isso. Ela é personificação dessa ideia. Ela é tipo a memória viva de um Rio de Janeiro antigo, que transforma a história em algo que a gente pode encontrar na esquina, sabe? Não só na página de um livro. Ok, mas de onde veio a inspiração para criar a Esther? Para a gente entender a origem dela, a gente precisa puxar o primeiro fio desse novelo, que nos leva para a história real, e muitas vezes bem trágica, de um grupo de mulheres que ficou conhecido como Las Polacas. Então, quem eram as polacas? Esse era o termo usado aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, para se referir a essas mulheres. A gente está falando de imigrantes judias que vieram lá da Europa Oriental entre o finalzinho do século XIX e o começo do século XX. Elas estavam fugindo de perseguição, de pobreza e acabaram, muitas delas, na prostituição quando chegaram aqui na América do Sul. E aqui é importante entender uma coisa. Seria muito fácil olhar para elas só como vítimas, mas a história é bem mais complexa. Claro, a dificuldade era imensa. Muitas foram enganadas com promessas de casamento, de trabalho, outras viram na prostituição um único jeito de sobreviver. Mas o que impressiona é a resiliência delas. Mesmo sendo rejeitadas pela comunidade judaica tradicional, elas não baixaram a cabeça. Pelo contrário, criaram as próprias redes de apoio, chegaram a fundar sinagoga e até cemitério próprios. É uma força impressionante. Agora, para entender esse Esther de verdade, a gente precisa entender que o trabalho criativo do Querrot não saiu do nada, sabe? Ele é todo construído em cima de algumas teorias acadêmicas bem importantes que ajudam a gente a pensar sobre gênero e identidade de um jeito completamente novo. Essas ideias são basicamente a base que sustenta toda a personagem. A primeira grande ideia que a gente precisa conhecer é a de performatividade de gênero, da Judith Butler. De forma bem simples, o que ela diz é que gênero não é uma coisa que a gente é, mas sim uma coisa que a gente faz. Pensa nisso. É uma performance que a gente repete todo santo dia, baseada num roteiro que a sociedade escreveu. É como a gente aprende a agir como homem ou a agir como mulher. É uma encenação constante que, de tanto repetir, parece natural. A outra ideia fundamental vem de Jack Halberstam, que dá uma visão bem mais ampla para o conceito de queer. Aqui a gente não está falando só de sexualidade, não. Queer passa a ser um termo para descrever tudo aquilo que não segue o padrão, que não é normal segundo as regras da sociedade. Pode ser um jeito de viver, uma comunidade ou simplesmente um jeito de existir que não cabe nas caixinhas que criaram pra gente. Ok, então, juntando essa história real das polacas com toda essa base teórica, o que acontece? Bem, a primeira vez que essas ideias foram exploradas artisticamente foi num romance. É isso mesmo. Antes da Esther andar pelas ruas, personagens que eram como sementes dela viveram primeiro nas páginas de um livro, o que permitiu reimaginar a vida dessas pessoas de um jeito muito profundo. Nesse romance, a gente conhece duas figuras centrais. A Feigali, que é uma fotógrafa e a narradora, e que enxerga o mundo com esse olhar queer. E o Isaac, que passa por uma jornada de transformação e se torna Helena, uma profissional do sexo no Brasil. A jornada dele, ou melhor, dela, é uma forma que a ficção encontrou de imaginar as vidas de pessoas trans, esse asterisco no trans é para incluir todas as identidades trans e não binárias, que com certeza existiram entre as polacas, mas que a história simplesmente apagou.
E aí tem um momento no livro que é, olha, fundamental. A Helena vai ser fotografada pela Faye Galey, mas não como Helena. Ela encarna uma figura mítica, superpoderosa, Lilith. E aqui a grande pergunta é, por que justamente a Lilith? O que ela representa? Bom, para quem não conhece a história, Lilith, em algumas tradições do folclore judaico, seria a primeira esposa de Adão. Só que ela não foi criada da costela dele, não. Ela foi feita do mesmo barro, ou seja, era igual a ele. E o que aconteceu? Ela se recusou a ser submissa, a ficar por baixo, e por isso foi expulsa do paraíso demonizada. Ela é o grande símbolo da mulher que não se curva, da independência. Uma figura simplesmente perfeita para representar a força dessas mulheres, não acha? E essa frase aqui, gente, resume tudo. O verdadeiro medo que a figura de Lilith causava, e, por tabela, mulheres como a Helena e as polacas, nunca foi sobre o corpo ou a sexualidade. Era sobre a autonomia. Era sobre a inteligência delas e a teimosia em não obedecer. Essa, sim, era a ameaça de verdade para a ordem estabelecida. Mas essa história toda não podia ficar só no papel, né? Essas ideias eram potentes demais. Então elas saíram das páginas do livro e literalmente ganharam corpo e foram para as ruas através da arte da performance. E foi essa pergunta que deu estalo para tudo. E se a memória dessas mulheres, que foi tão escondida, tão reprimida, de repente voltasse? Sabe, como algo do passado que volta para assombrar o presente, de um jeito bom, provocador? E a resposta para essa pergunta foi criar uma personagem que fosse a encarnação viva dessa memória. Uma personagem que pudesse andar pelos mesmos lugares que essas mulheres andaram. Então, o caminho do projeto foi esse, uma evolução bem natural. Primeiro a pesquisa histórica sobre as polacas, depois essa pesquisa virou ficção lá no romance, da ficção nasceu a performance da Esther, que foi para as ruas, e por fim, tudo isso acabou virando material para a sala de aula, para novos cursos. É um ciclo completo que vai da pesquisa para a arte e volta para a educação. E levar essa performance para a rua é um ato político super radical. A própria Judith Butler fala sobre essa diferença. Pensa bem, no palco de um teatro, uma pessoa travestida pode ser aplaudida de pé, vista como arte. Mas essa mesma pessoa, pegando um ônibus, pode gerar medo, raiva, até violência. Colocar a Esther na rua é assumir esse risco de propósito. É aí que dá a força do ato. E a Esther não ficou só no Brasil, não. Ela se tornou uma figura global, viajando e conectando histórias em vários lugares. No Rio de Janeiro, ela foi revisitar os lugares históricos das polacas. Em São Paulo, ela interagiu com a cidade e com as profissionais do sexo de hoje. Em Varsóvia, na Polônia, a terra de origem de muitas daquelas mulheres. E até em Dublin, em cada lugar, ela era essa viajante no tempo, embaralhando as fronteiras entre passado, presente, história e arte. E o mais legal é que o projeto não parou nas ruas. Ele entrou com os 2 pés na universidade, bagunçando o ambiente acadêmico. Imagina só que incrível, a Esther, vestida como uma mulher do século XIX, dando uma palestra sobre teoria de gênero, ou um chá na biblioteca para discutir textos trans. Foram criados até cursos novos inspirados por essa ideia, misturando tudo, teoria, arte, performance. E o projeto está vivo, continua mudando, evoluindo. Tanto que foi criado um alter ego masculino para Esther, o Oscar Sterson. Ter o Oscar junto com ela mostra essa vontade de ir ainda mais fundo na discussão. Não é só sobre questionar o que é ser mulher, mas sobre questionar a própria ideia de que só existem 2 caixinhas, homem e mulher. No final das contas, o papel da Esther e do Oscar é esse. Eles são como fantasmas do passado que caminham no presente, fazendo o tempo e o espaço entrarem em curto-circuito. Eles não estão ali para dar respostas prontas, de jeito nenhum. A missão deles é entreter, claro, mas acima de tudo, provocar. Fazer a gente parar e questionar as caixinhas que a gente usa para tentar organizar o mundo e as pessoas. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se alguém, num dia qualquer, cruzasse com a Esther ou com o Oscar na rua, o que essa pessoa veria? Uma pessoa fantasiada? Um fantasma? Uma obra de arte que anda? A grande beleza desse projeto está justamente aí, nessa dúvida. Nessa fronteira borrada entre o que é real e o que é ficção. Porque, no fundo, as histórias que a gente conta sobre o passado e as identidades que a gente vive no presente, talvez sejam um pouco dos dois. Talvez sejam ficções e talvez não.